O desenvolvimento de novas tecnologias, de programas e aplicativos, e mais recentemente da inteligência artificial, vem impactando todas as áreas de atuação. E na área de gestão ambiental não é diferente. O conhecimento sobre novas tecnologias ligada à nossa área de atuação é obrigatório e a atualização sempre necessária. Todo esse arcabouço nos dá a condição de aprimoramento e oportunidades para desenvolver habilidades específicas da profissão. Para uma conversa sobre as tecnologias disponíveis na área de topografia, eu recebo Darlô da Silva Sobrinho, subtenente do Exército Brasileiro, topógrafo, técnico em agrimensura, especialista em aerofotogrametria e sensoramento remoto, que atua como instrutor de operações de aeronaves remotamente pilotadas, conhecida como drones, e que já esteve ministrando capacitações no Amazonas. Iniciando a nossa conversa e pensando em sua trajetória profissional, onde atua há cerca de 25 anos, o senhor pode dividir um pouco conosco sobre a evolução dos equipamentos e técnicas empregados em sua atuação nas áreas de topografia? Vamos falar dos equipamentos mais básicos que a gente tinha no passado, né? O teodolito, por exemplo, né? Quando eu fiz a minha formação em topografia, a gente utilizava o teodolito. O teodolito, na verdade, ele é um medidor de ângulos e distâncias que usava taquiometria, ou seja, a gente tinha que ter uma régua, uma mira, o termo era mira falante, mas essa mira falante ela era uma régua que tinha ali uma divisão e a partir das marcas estadimétricas do equipamento, a gente conseguia medir a distância. Logo depois da minha formação, a gente já teve contato com a estação total, que eram equipamentos bem mais modernos. E a grande mudança foi o telímetro laser, né? Ou seja, a medição deixou de ser feita com trena ou com a mira falante e passou a ser feita com esse laser. Então, isso já foi algo que, à época, era uma mudança gigantesca. Uma poligonal que às vezes a gente levava semanas para concluir, com esse equipamento, isso passou a ser concluído em horas. Né? Então, isso já foi uma grande evolução. O GPS também, né, a transferência de coordenadas por GPS, também era uma grande evolução. Então, você não precisava, digamos o seguinte, você chegava em um novo canteiro de obras, e aí, para que você fosse trabalhar nesse canteiro, antes você teria que transportar uma coordenada. Então, às vezes, você teria que transportar uma coordenada 20, 30 quilômetros, vindo transportando aquilo com os equipamentos, né, com o teodolito. Quando se cria o GPS, você faz o transporte de coordenadas usando ali algumas horas de rastreio, obtendo essa coordenada bastante precisa, né? E isso foi uma grande evolução. Posteriormente, esses aparelhos de GPS, que eram, a gente utilizava o método relativo estático, né, ou seja, o transporte de coordenada, às vezes ele não acontecia no mesmo dia, você precisava fazer um pós-processamento para obter a coordenada daquele ponto. Isso, atualmente, a gente teve a substituição pelo RTK, que é um sistema de GPS que transmite as correções via rádio e você tem coordenada real em tempo real. Então, isso também é uma grande evolução, onde o usuário da tecnologia, né, o profissional de topografia, ele consegue medir fazer a alocação de um loteamento em muito menos tempo do que se fazia antes. O loteamento é apenas um exemplo. Ou, por exemplo, um levantamento planaltimétrico de um determinado imóvel, um lote. Né? Um arquiteto solicita um levantamento planaltimétrico de um lote com essa tecnologia do RTK, né, que é o Real Time Kinematic, ou seja, essa transmissão de coordenada real em tempo real. Você faz lá em 20, 25 minutos aquilo que você levaria, às vezes, um dia todo ou até 2 dias para fazer esse levantamento. E os drones, né? Os drones também têm sido uma ferramenta tecnológica extremamente avançada, onde a gente consegue fazer a coleta de fotografias aéreas e, por processo fotogramétrico, gerar toda uma modelagem do terreno e obter medidas fidedignas, né? E também gerar produtos de imagem, como modelo digital de superfície, modelo digital de terreno e a própria ortoimagem, né, que é um produto bastante nobre
e que a gente não tinha muito acesso a isso. No passado, a fotogrametria é uma ciência muito antiga, mas no passado a gente precisava de uma aeronave, e isso nem sempre estava disponível. Com o advento dos drones, isso ficou bastante popularizado. E aí você tem acesso a essas imagens por um custo muito menor e a disponibilidade é muito maior, né? Você acaba tendo a possibilidade de fazer fotogrametria agora com os drones, o que antes era necessário aeronaves, e aí era um processo muito caro, muito difícil. Além disso, professora Geise, a evolução tecnológica dos satélites, né, e principalmente dos satélites imageadores, né, agora eu já não estou falando do sistema de geoposicionamento, que seria o GNSS, eu estou falando agora dos satélites imageadores. Esses satélites também trazem uma facilidade ao trabalho do topógrafo gigantesca, né? Atualmente, nós temos satélites que geram imagens de até 30 centímetros de resolução espacial, e isso, evidentemente, que é pago ainda, né? Mas a gente já tem muita coisa gratuita, né? De resolução espacial muito próxima de metro, né? Então, com 1, 2 metros já tem coisa gratuita. Então, isso também é uma evolução, é algo que chegou para ajudar o serviço de topografia, para melhorar a nossa capacidade de atender aquele cliente, né, o usuário, que demanda de uma informação do terreno. Muito bem, subtenente. A gente vê também nesse processo, né, a chegada ao mundo civil, né, e com uma facilidade de aquisição, de obtenção, porque os custos também hoje estão mais aptos, próximos, né, para que o técnico, mesmo em começo de carreira, possa ter acesso a algumas dessas tecnologias, né, com pouco investimento em comparação ao que nós tínhamos aí anteriormente. Então, nesses últimos acredito que o crescimento acelerado, né, a disponibilização ao mundo civil de programas, aplicativos e de fácil acesso, no sentido de alguns até gratuitos e públicos, né, outros com custo que é possível a gente adquirir. E como que um técnico pode melhor se preparar para a atuação diante de tanta tecnologia e novidade que aparece todos os dias, né? A única forma, professor, é não parar de estudar. Eu tenho uma triste notícia para aqueles que não gostam de estudar e que estão seguindo nesse rumo, ou seja, o técnico em topografia, o profissional ambiental que vai se formar também com essa habilitação em topógrafo, ele não vai deixar de estudar nunca, ele vai estudar eternamente. E sim, como você disse, professora, a quantidade de softwares livres disponíveis é muito grande. Então, para um estudante ou para um profissional iniciante que ainda não adquiriu recursos para comprar as ferramentas pagas, então existem muitos softwares gratuitos. Eu acho que eu posso citar alguns aqui. O QGIS, né, que o antigo Quantum GIS, que agora é QGIS, é um software extremamente competente, um software que resolve quase tudo aquilo que a gente precisa, é gratuito. Nós temos softwares de pós-processamento de dados GPS, por exemplo, o RTK-Lib, que é um software de pós-processamento de dados GNSS totalmente gratuito, totalmente livre. Tá? E existem até softwares de pós-processamentos de drone que é totalmente gratuito, como, por exemplo, o ODM, né, que é o Open Drone Map, e ele, inclusive, tem uma versão web, que é uma interface extremamente amigável aí com o usuário, que é a gente chama de Web ODM, que é um software de pós-processamento de imagens de drone, que ele é um pouco mais complexo de trabalhar, como todo software livre, né? Eles têm uma dificuldade um pouco maior, já que não é uma coisa mais comercial, mas ainda assim, os resultados são equivalentes aos softwares pagos. Então, eu vejo que, com relação a software, existem alternativas livres ou gratuitas que são capazes de deixar o profissional iniciante nas mesmas condições, ou pelo menos se aproximar muito daquele profissional que já usa ferramentas pagas. Além disso, professora, os equipamentos eles têm caído muito de preço. Eu me recordo no início que um par de GPS trabalhava-se em par naquela época, um par de GPS custava acima
de US$ 200 mil. Era algo inacessível para um profissional. Era algo que não tinha a menor condição de um profissional iniciante, e mesmo empresas já bem consolidadas, de obter esse tipo de equipamento. Tá? Era caríssimo. Atualmente, a gente ouve falar em GPS de baixo custo, onde se trabalha com a única unidade, que é o que se chama de RTK-N-Trip, por menos de R$ 20 mil. Isso está anunciado na internet, tem muita gente vendendo esse tipo de aparelho, equipamentos extremamente pequenos, leves, fáceis de transportar, por preços que há 10 anos atrás a gente nunca imaginaria. Né? Além dos próprios drones, né? Que essa revolução que tem acontecido, drones já com finalidade profissional, custando entre 15 e R$ 10 mil aí, equipamentos já disponíveis para trabalhos profissionais, para fazer fotogrametria. Uma coisa, professora, que a gente tem que lembrar é que o conhecimento ele não está atrelado a comprar os equipamentos. Às vezes a pessoa acha, eu vou adquirir esse equipamento e a partir daí eu vou sair fazendo tudo. Não é isso. O equipamento é mais uma das ferramentas que vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Tá? O equipamento por si só, ele não resolve tudo. E também é importante lembrar, professora, tem muita gente que não tem a formação profissional executando tarefas que não, as quais ele não tem competência para atuar. Um exemplo muito grande é a aerofotogrametria. Tem muita gente por aí gerando mapa e não tem competência profissional para gerar mapa. Então, a gente tem aí uma série de pessoas que até estão no mercado, eles trabalham, olha, eu vendo isso, eu faço aquilo outro, e às vezes a formação dele não permite a ele fazer esse tipo de atividade. Cabe aí também lembrar que existem órgãos de fiscalização e controle e que mapas gerados por profissionais não habilitados não têm valor jurídico ou valor legal. Né? Então, isso a gente também tem que lembrar. Não é porque a tecnologia está disponível que qualquer um pode sair por aí fazendo mapa. Só como exemplo, né, um exemplo bastante esdrúxulo aqui, tá? Digamos que um profissional da área de saúde resolva fazer mapas, porque ele tem um drone. Não, isso não se aplica, ou seja, quem tem que fazer é quem realmente tem formação na área. Então é importante a formação acadêmica, é importante manter esse currículo em dia, estar em dias com os órgãos de classe, para que você possa realmente gerar o produto cartográfico ou o produto topográfico a partir dessas tecnologias. Muito bem, o senhor tocou, acho que num ponto importante, né? Então, quando nós dizemos assim que uma disciplina técnica dá uma habilitação ao estudante, né? Essa habilitação técnica em que, junto ao órgão de classe, ele vai poder executar o trabalho e recolher a ART, né? A anotação de responsabilidade técnica, que junto com os trabalhos na área da topografia, eles são obrigatórios, né, subtenente? Né, um mapa, Sim, um mapeamento, nós precisamos ter essa anotação da responsabilidade técnica pensada junto aos produtos, né? Tanto a anotação de responsabilidade técnica, que é do CREA, né, que é do Conselho Regional de Engenharia, como o termo de responsabilidade técnica, que é quem abarca os técnicos industriais, os profissionais técnicos, como, por exemplo, os topógrafos. Então, o profissional técnico em topografia, né, o técnico topógrafo, ele vai emitir a responsabilidade técnica dele a partir do CFT, que é o Conselho Federal de Técnicos. Ao engenheiro, esse sim, vai emitir junto ao CREA, e aí a anotação de responsabilidade técnica. Mas em nenhum desses casos fica isento dessa responsabilidade técnica. A geração de produto topográfico ou cartográfico ou produto de geoinformação que subsidia uma outra área da tecnologia ou da engenharia, ele requer um profissional habilitado. Então, isso é importante da gente sempre estar lembrando. Né? Inclusive, lembrando alguns profissionais que às vezes estão no mercado fazendo esse tipo de serviço, de que ele não tem habilitação para tal. Muito bem, isso é muito importante realmente para que a gente possa gerar produtos, né, com responsabilidade técnica adequados, né, e dentro das normas também,
né, que tem todo um arcabouço que a gente já vem estudando aqui nessa disciplina das normas, ABNTs, das ISOs e outras legislações importantes. Bom, o senhor já conhece um pouquinho aqui do estado do Amazonas e reconhece os nossos desafios, né? E se tratando das especificidades locais aqui, territoriais, hídricas, socioculturais, qual que é o conselho para essa nova geração de técnicos se manterem atualizados e atuantes, então, nessa área? A realidade amazônica, ela traz sim os seus desafios, né, principalmente com relação a deslocamento, a mobilidade, mas também tem as belezas, né, amazônicas. Então, assim, não são só desafios, tem as coisas maravilhosas aí do estado do Amazonas, que a gente também acaba conhecendo, né? Existe sim essa dificuldade logística, em certos períodos do ano a cheia atrapalha, em certos períodos do ano quem atrapalha é a seca, então tem toda essa dificuldade, mas muito, professor, do que a gente aprende, do que a gente adquire de conhecimento, também está disponível na internet. A primeira vez que estive na região do Alto Solimões, a dificuldade de comunicação era muito grande. Da segunda vez que tive, já havia uma constelação de satélites que provia, que estava provendo a internet, e aí a facilidade de comunicação ela já estava chegando nessa região também. E eu acredito que a cada dia que passe, as pessoas vão ter mais acesso, imagino que à internet, né? Então, isso eu acho que vai facilitar esse estudante de se manter atualizado. Evidente que eventos, feiras, simpósios são importantes e, às vezes, o estudante vai ter que fazer um investimento para participar de eventos reconhecidos, como, por exemplo, né, o Drone Show, que é um evento bem grande, né, e entre outros, né, os congressos de cartografia, congressos de topografia, que estão disponíveis, e isso ajuda esse profissional iniciante ou esse estudante a se manter atualizado. Mas a internet, se disponível, ela é uma ótima ferramenta para que ele se mantenha atualizado e que ele entenda que, olha, nesse momento eu já preciso buscar uma nova formação. Nesse momento eu preciso de um curso formal, de uma nova oportunidade de aprender coisas novas que não tenho aprendido por aqui. Mas à medida que a demanda existe, eu acho que as pessoas se deslocam e vão até a região também para ministrar, para somar com esses profissionais que estão em regiões que têm uma dificuldade maior de logística, né? Mas com a internet, eu acho que eles conseguem se manter atualizado e não só se manter atualizado, mas também de criar conhecimento, de difundir conhecimento com o resto do Brasil. Isso eu não tenho dúvidas. Exemplo disso é esse curso aqui. Ele é um tecnológico superior, né, ministrado pela Universidade Federal do Amazonas, no EAD, né? Então a gente está utilizando já essas ferramentas e estamos presentes em 25 municípios, né? Essa turma aqui que vai ouvir, essas turmas vão ouvir, né, a sua compartilhamento de experiências conosco. Então acredito sim muito nessa nossa capacidade, né, de poder gerar através da conectividade, né, a nossa formação e muitas vezes eu acredito, né, que com a realidade local que temos, nós somos técnicos diferenciados pela condição de campo, né? Em algumas áreas do Brasil, as realidades de campo são um pouquinho mais tênues, não digo fáceis, né? Mas são atenuadas as dificuldades. E aqui nós temos, então, essa possibilidade de desenvolver estratégias técnicas diferenciada num ambiente de campo, às vezes, inóspito, né, com desafios que precisamos a todo momento lançar a mão de estar criando novos protocolos, muitas vezes, né? É um ponto positivo também. As dificuldades trazem para a gente uma possibilidade, né, de uma formação e diferenciada, né, para o técnico. Eu entendo, professora, que um profissional que atue nessa região do país, ele é um profissional que consegue atuar em qualquer outra região do Brasil sem dificuldades, sabe? Ele já está acostumado com aquilo que o campo impõe em qualquer lugar, né? Você saiu do escritório e foi a campo, você já está exposto a toda uma quantidade de possibilidades de não dar certo.
E imagino que esse cidadão desses 25 municípios do estado do Amazonas, ele já está mais ambientado a sair a campo e a caminhonete não funcionar direito, e atolar, e ter a dificuldade de perder a comunicação, uma bateria que se esgota, um cartão de memória que lotou. Então, eu imagino que os profissionais aí dessa região são muito mais precavidos e muito mais adaptados ao campo e essas dificuldades do que profissionais de outras regiões do país. Disso eu não tenho dúvida. Muito bem. Então, assim, essa questão também multidisciplinar, né? O senhor pôde ter a experiência conosco de formar turmas com indígenas, né? Que tem como primeira língua a sua língua mãe, alguns desafios, foi pioneiro na formação das mulheres aqui no Amazonas, principalmente no Alto Solimões, mulheres indígenas também fazendo parte. Então, nossos estudantes fazem parte todo esse contexto, né? E diante de toda a sua experiência do campo e desse contexto amazônico, qual a sua percepção sobre esses desafios, né? Que envolve esses aspectos amazônicos, que são bem específicos, línguas, a cultura e a tecnologia, né? O componente multidisciplinar para a atuação daí do técnico, né? Em topografia, na nossa área. As experiências que tive no Alto Solimões são experiências que eu vou levar para o resto da minha vida, em especial aquela capacitação que foi feita em Benjamin Constant, onde haviam 6 indígenas de 6 etnias diferentes, falando idiomas que eu nunca tinha ouvido, né, na minha vida, de ter tido a oportunidade de treinar a primeira mulher indígena do Alto Solimões, que, por sinal, uma excelente piloto. Espero que ela esteja usando o drone para a proteção dos pirarucus, que era esse o objetivo daquela capacitação, mas também tive a oportunidade no Alto Solimões de treinar cidadãos urbanos, pessoas que viviam nas cidades, inclusive gente que não era natural do Alto Solimões, professores universitários também tive a oportunidade de treinar. A gente também entende o seguinte, professora, uma coisa que eu percebi nessas pessoas do Amazonas como um todo, em especial do Alto Solimões, é a paixão que vocês têm pela região, tá? Essa abnegação que vocês são contaminados. Acho que deve ter um vírus, uma bactéria, alguma coisa transmitida por mosquito aí na região, que contamina vocês e que coloca em vocês aí um espírito de abnegação gigantesco, sabe? Um espírito de romper as barreiras que ainda existem, de contribuir mesmo sobre grandes desafios. E isso eu acho que vai facilitar demais a atuação desse profissional. Ah, mas está alagado. Ele vai assim mesmo, sabe? Ah, mas agora está tendo dificuldade com uma doença nova. Ah, mas eu estou convivendo com malária há 30 anos, eu vou assim mesmo. Então, assim, essas pessoas têm um espírito de abnegação e um amor, né, uma paixão pelo Alto Solimões, pelo Amazonas como um todo, que vai tornar diferente. E isso é um diferencial realmente na vida desses novos profissionais. Não só na topografia, em todas as áreas, mas em especial esse profissional que vai atuar, às vezes, como técnico agrícola, como alguém que vai ajudar ali numa construção de um caminho novo para a água chegar por gravidade, a irrigação, em uma nova sistemática de abastecimento. Eu acredito que os parques solares já vão começar a chegar na região do Amazonas, principalmente nessas regiões mais distantes. Eu acredito que já deve estar chegando, ou já está, ou já deve ser uma realidade. E isso tudo requer ali a ajuda de um profissional de topografia. Então, eu trouxe para mim também um pouco dessa paixão que a gente vê em vocês aí, né? Não só na professora Geise, mas em todas as pessoas dessa região. É diferente de outros lugares do Brasil que as pessoas querem fugir, querem ir embora. Não, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu quero ir para a capital, eu quero ir para o Sudeste, eu quero ir para o Sul. Não. A gente vê aí uma população que quer ficar, que quer melhorar, e imagino que esse profissional também vai se usar desse sentimento, né, de amor pela Amazônia, de amor pelo estado do Amazonas, né, de amor por essa região toda, e eu acho que isso vai facilitar
a atuação dele como profissional. Obrigada, professor Dalô, suas palavras. Realmente é um desafio, e aqui nós dizemos, né, que quem come jaraqui nunca mais sai daqui. Quem toma banho com a água dos Solimões também costuma ficar contaminado, como o senhor disse, né? E esperamos que o senhor tenha ficado um pouquinho contaminado também, assim, com essa dádiva, né, de gostar aqui da nossa região amazônica tão imensa, né, o Amazonas tão grande. Estamos, então, nos 25 municípios com estudantes, né, de várias etnias, com estudantes urbanos, nesse grande desafio, né, e como o senhor bem colocou, né, que já são diferenciados no sentido, né, de ter essa vivência de campo nessa realidade nossa. Às vezes se sentem inferiores, mas de Não são. inferioridade não existe nada, né? Nós que estou aqui já há muito tempo, né? Não vou contar quanto tempo, mas estou aqui há muito tempo, já me sinto parte local. Mas quando chegamos aqui, temos essa sensação de que não sabemos nada e temos que estudar. Então, estou há bastante tempo estudando diariamente aqui a Amazônia, né, e aprendendo todos os dias com os técnicos, com esses compartilhamentos. Subtenente Dalô, a gente espera, né, poder ter novamente a sua participação aqui em algum momento, seja remotamente ou ainda mais presencialmente aqui no Amazonas. Agradeço imensamente, né, a sua participação, a sua parceria, a sensibilidade também, né, com a causa amazônica, porque não basta apenas ser técnico, né? Nós precisamos ter essa sensibilidade, né, esse olhar, às vezes transpor, né, o que seria barreira para algumas pessoas, a língua, as dificuldades locais de acesso à internet, na verdade ser um desafio para a gente pensar como sermos melhores profissionais, melhores técnicos, e eu acho que o senhor vem contribuindo muito conosco aqui, e eu gostaria de externar até em nome de todos, né, que estiveram contigo nos outros cursos, e agora essas turmas, aqui são 25 turmas, que vão saber um pouquinho também sobre o trabalho do senhor. Então, para a gente finalizar, gostaria das palavras finais do senhor. Professora Geisa, eu estou extremamente lisonjeado com o convite. Eu fiquei muito feliz de ter participado dessas 2 videoaulas, que eu tenho certeza que poderão contribuir aí para que os alunos continuem nessa busca pelo conhecimento na topografia. Eu agradeço imensamente a Deus a oportunidade que tive de conhecer o Amazonas e o Alto Solimões. Foi para mim de uma alegria gigantesca. Eu espero poder colaborar novamente em alguma oportunidade com a UFAM, ou de maneira presencial, ou mesmo que de maneira virtual. Tá? Na verdade, você falou que às vezes se sentem inferiorizados, e às vezes a gente percebe, né? A pessoa diz, mas eu sou do interior, né? Ele imagina que por ser do interior do Amazonas, isso traz alguma limitação. Pelo contrário, sabe? O fato dele ser do interior da Amazônia traz nesse aluno, nesse profissional futuro, nesse cidadão, uma força muito maior do que em outros cidadãos de outras regiões. Então, isso não é um demérito, é sim uma vantagem, né? Na verdade, essa dificuldade logística, uma dificuldade de comunicação, isso traz, na verdade, uma resiliência, né? Uma prova de resiliência, de força desse cidadão. Então, ele não pode se sentir inferiorizado de maneira nenhuma. Eu vejo até como mais fortes do que outras pessoas de outras regiões que desistem a qualquer obstáculo. Não, a força é muito grande. E eu estou muito feliz realmente em poder participar mais uma vez. Eu comi sim jaraqui, tá? Então talvez isso também tenha me contaminado, mas eu estou muito feliz em ter participado, professora Geis. Muito obrigado, agradeço ao FAM por essa gentileza em me convidar. Eu estou sempre à disposição. Obrigado.